em Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Quando eu falo palavra de Deus, eu falo das palavras que os discípulos falavam. Quando eu falo palavra de Deus, eu falo das palavras que Jesus falava. Quando eu falo palavra de Deus, eu falo das palavras que os profetas falavam. Quando eu falo palavra de Deus, eu falo da Bíblia Sagrada, que também é a palavra de Deus. Mas quando eu falo palavra de Deus, eu também falo do próprio Jesus, porque Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 7, que são 3 os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito, ou seja, a palavra é Jesus. E Jesus sendo a palavra, a Bíblia diz aqui, porque a palavra de Deus é viva, ou seja, porque Jesus, o Filho de Deus, é vivo. Por que está escrito isso? Porque uma certa feita, lá no início, Deus tudo criou, tudo formou, tudo fez com o seu poder, com o poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação entre as águas, haja os luminares, tudo com o poder da tua palavra, haja. E Deus, ele poderia simplesmente dizer: haja o homem, mas ele não disse haja o homem, ele disse: façamos o homem. E Deus, ele cria o homem do pó da terra, coloca no jardim do Éden, e olhando para o homem, ele viu que o homem estava só. E Deus então: vou fazer para ele uma disjuntora, e faz-lhe cair um sono profundo, tira da sua costela e forma Eva. E coloca ambos agora no jardim e diz a eles: vocês vão governar o jardim. E diz a Bíblia que eles estavam no jardim e Deus disse a eles: vocês podem comer de todo fruto que está no jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Porque se comeres, certamente morrerás. Morte eterna, inferno. E a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte, morte eterna. Passa-se o tempo, não interessou a narrativa da Bíblia nos dizer quanto tempo que Satanás incorporou-se numa serpente e tentou Eva. Mas ele tentou e ela cedeu. Comeu do fruto, deu para Adão, ambos comeram, pecaram. E ao pecar, Deus então tira Adão e Eva do jardim do Éden e coloca anjos para governar o jardim. Eu estou fazendo todo esse arrodeio para dizer para você por que está escrito que a palavra de Deus é viva. E Deus agora olhando, Ele é um justo juiz. O homem é o réu e o crime que ele cometeu era o pecado. E Deus, como justo juiz, Ele tem que aplicar a sentença, Ele tem que fazer o que Ele disse: matar o homem e lançar no inferno, porque se comeres certamente morrerás, morte eterna. Só que Deus, irmãos, Ele é um justo juiz, mas Ele também é amor, Ele é graça. Ao invés de matar o homem, Ele envia Jesus Cristo para morrer no lugar do homem. E Jesus vem e morre na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, Deus pega todos os nossos pecados e Ele colocou em Cristo, inseriu em Cristo, imputou em Cristo na cruz do Calvário. E todos os pecados que cometemos, desde Adão e Eva, porque a partir do momento que eles pecaram, toda a humanidade veio nascendo em pecado. O homem já nasce em pecado. O salmista vai escrever que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, Deus coloca os nossos pecados em Cristo, ou seja, nos justificou em Cristo. E quando Deus faz isso, nós ficamos justos, fomos justificados por Cristo. E agora Jesus, ele vai ser sepultado. E a Bíblia diz que quando Jesus foi sepultado,
Ele sepultou juntamente com ele a nossa velha natureza, que nós havíamos herdado de Adão e Eva, por eles terem pecado no jardim do Éden. Mas o que alegra o meu coração, Eli Faleta, o que alegra o meu coração, Jéssica, é quando ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz, porque a graça de Deus, ou seja, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, ou seja, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, é vivo. Por quê? Porque ele morreu, mas ele não ficou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, irmãos, que alegra o meu coração, porque ao ressuscitar, ele ressuscitou com ele a nossa nova natureza, nos deu uma nova vida, um novo coração, a mente de Cristo. E hoje você pode dizer que não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. E as coisas que eram velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus por nós. Louvado seja Deus. E agora, porque a palavra de Deus é viva, ou seja, porque Jesus, o Filho de Deus, é vivo e eficaz. A palavra eficaz no dicionário significa que produz o efeito desejado. Eu não sei qual é o efeito desejado que você precisa para a tua vida, mas eu sei que Jesus, ele produz o efeito desejado. Existem pessoas que procuram uma paz, uma alegria no efeito de uma bebida alcoólica, procuram uma paz, uma alegria no efeito de uma droga, no efeito de um remédio, no efeito de uma festa, no efeito de uma balada, no efeito de uma dança. Eles procuram uma paz, uma alegria nisso, mas nós não procuramos a paz. Por quê? Nós já temos a paz, porque a própria paz habita em nós. E quem é a paz? Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. O crente, o cristão, aquele que serve a Deus, ele tem momentos de tristeza, mas ele não vive triste. Ele tem momentos de depressão, mas não vive deprimido. Ele tem momentos de angústia, mas não vive angustiado. Sabe por quê? Porque quando ele está triste, angustiado, deprimido, ele dobra o joelho e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele vem, nos consola, nos conforta e transforma nossas vidas e nos alegra novamente. Aleluia. Ele produz o efeito desejado, porque ele é eficaz. Eu sei que o tempo não nos permite, o versículo é muito grande, mas a Bíblia diz que ele também é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Uma espada comum, ela penetra na carne, nos ossos, no organismo, mas ela não consegue penetrar na divisão da alma e do espírito. Jesus não, ele é mais penetrante do que uma espada alguma. Ele penetra na divisão da alma e do espírito. Mas por que ele não penetra na alma ou no espírito ou na alma? Porque na divisão. Porque quando ele penetra na divisão da alma e do espírito, ele atinge a alma e o espírito ao mesmo tempo. Mas para que isso, pastor? Porque a alma, ela é a fonte de sentimentos. A alma que produz sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento de ódio, sentimento de amor, sentimento de rancor, todo tipo de sentimento. A alma é a fonte de sentimento. E quando Jesus penetra na divisão da alma e do espírito, ele atinge a alma e o espírito ao mesmo tempo. Por que isso? Para tirar de todo o seu povo, de todos aqueles que creem em Jesus, tirar toda angústia, todo ódio, todo rancor, toda raiz de amargura, toda depressão, toda doença na alma. Eu não sei o que fez você ficar angustiado, entristecido, com angústia, com tristeza, com ódio, com rancor, raiz de amargura, mas de uma coisa eu sei: se você deixar ele penetrar na divisão da tua alma e do teu espírito, ele vai tirar isso hoje em nome de Jesus, aleluia. E para finalizar, ele penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Uma espada comum, ela penetra na carne, nos ossos, no organismo, como eu já disse. Mas se ela penetrar na divisão das juntas e medulas, ela destrói toda a junta, as medulas, ao ponto de não servir mais para transplante. Só que Jesus é diferente, ele é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ele não penetra para destruir,
Ele penetra para construir. E quando ele penetra nas juntas e medula, é para tirar do teu corpo toda a enfermidade, tirar do teu corpo toda a dor, toda a doença, toda a maldição. É mentira de Satanás que a tua doença não tem cura. O mesmo Jesus que curou em Jerusalém, ele está aqui nesta noite. E para você que está ouvindo, ele vai curar, ele pode te curar. É só você crer que ele penetra nas juntas e medulas. Aleluia. E é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. O diabo não sabe o que você pensa, mas Jesus sabe. Ele é apto para discernir os teus pensamentos, as tuas intenções, os teus desejos. Ei, Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê a roupa que eu estou vestindo, Ele não vê o jeito que eu penteei meu cabelo, Ele não olha para a cor dos meus olhos, Ele olha para os meus pensamentos e intenções. E quando Ele olha para mim e para você e vê que nossos pensamentos são bons, nossas intenções, nossos desejos, Ele olha assim e fala: esse é o meu filho a quem eu salvei. Olha, Ele se sente alegre. Mas quando Ele olha para mim e para você e vê que nossos pensamentos, nossos desejos, nossas intenções são más, Ele fala assim: eu vou marcar esse dia, essa quinta-feira, para avisar quem está assistindo que ainda há tempo de mudança de pensamento, de desejo, de intenção. Eu não sei qual tem sido o teu desejo, as tuas intenções, os teus pensamentos, mas hoje ainda há tempo de mudança, porque Jesus ainda não voltou. Então mude os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas intenções, porque senão vai ser triste para você. E eu te dou uma frase nesta noite para finalizar: os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas intenções determinarão o teu futuro. Amém? Que Deus vos abençoe, que você possa ficar com essa palavra no teu coração. E agora nós vamos aos nossos comerciais, e logo após estaremos ouvindo aqui louvores abençoados com o cantor Eli Faleta e Jéssica.